voltando aqui mais uma vez para fazer as atualizações do que eu já consegui nesse projeto aqui do carrinho de controle, controlado pelo ESP, dois ESPs 32. E aqui eu quero falar de algumas coisas que eu implementei desde o último vídeo, que foram aqui esses dois LEDs, né, para simular como se fosse um farol. Eu posso acender e desligá-los, que como está de dia não dá para perceber bem assim o brilho deles. Outra coisa foi resolver a parte do eixo aqui das rodas, que estava meio que desbalanceado. Ainda tem alguma folga, ainda preciso resolver. Tem folga nas duas rodas, que ainda vou resolver. Então eu quero fazer um vídeo depois, eu vou desmontar ele todinho e vou mostrar parte por parte e vou falar as dificuldades que eu encontrei e o que eu achei como alguma coisa para resolver os problemas que foram acontecendo. Aí vai ser um vídeo assim bem, talvez um pouquinho mais demorado, e eu vou mostrar assim passo a passo, peça por peça. A questão da programação também foi outro desafio, foi outros tipos de problemas, de não achar nada assim, às vezes nem parecido na internet, mas alguns elementos que você vai juntando ao longo do tempo, né, de conhecimento. E outras coisas que eu acrescentei também foi a bateria, onde deu o maior problema, né, o tipo de pilha, bateria que a gente pode colocar que não perca tanto na qualidade, no desempenho, né, do carrinho, que dure, né, não ficar assim durante só um período curto e depois para de funcionar. Eu coloquei também um botão para funcionar como se fosse uma marcha, porque aí eu regulo a velocidade que eu quero. No caso aqui eu coloquei três velocidades. A velocidade máxima, que é essa aqui. A velocidade mínima, dá para você fazer manobras que exigem mais cuidado, né? Fazer mais lento. Então essa foi uma das coisas. E a velocidade média, são 3 velocidades, que é essa aqui também. Ela é um pouquinho mais rápida que a mínima, um pouco não, é quase o dobro, né, da mínima. E ainda tem a máxima, quando você tiver um lugar muito longo, aí você vai usar logicamente, né, a marcha mais acelerada, né, para andar mais rápido. Não tem necessidade de ser a marcha lenta. Marcha lenta é só para lugares pequenos, lugares que você tem que fazer muita manobra. Então eu consegui colocar essas 3 velocidades. Outra coisa que eu consegui fazer aqui no controle, quer dizer, na programação, né, usar esse controle para fazer o movimento das rodas para a esquerda e para a direita, e aqui para frente e para trás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a roda virando aqui. Ó. Virando para a direita, virando para a esquerda. Fica mais longe um pouco. Para a direita e para a esquerda. Consegui colocar aqui no mesmo lugar. Antes era aqui, que continua ainda, eu deixei nos dois lugares, com esses dois botões. Aqui eu viro para a direita, viro para a esquerda. Se eu quiser usar um botão para acelerar e os botões para virar ao mesmo tempo, aqui já não dá para fazer isso ao mesmo tempo, virar e acelerar, já é mais complicado. Mas eu coloquei também essa opção. Outra opção foi que eu coloquei um regulador de tensão, porque as baterias juntas são cada uma é de 3.7 volts,
e somando daria quase 12 volts. Então a ponte H não suporta acima de 10, se não me engano, 10 volts. Então não poderia ligar. Então eu coloquei um regulador de tensão, que nele você pode colocar uma tensão até de 35 volts e você regula lá no trim pot, lá no regulador, e você controla a saída desse regulador. Aí eu coloquei para 5 volts e liguei na ponte H, para evitar de sobrecarregar a ponte. Ainda estou acostumando a manobrar com ele assim de frente, porque é invertido, né? Quando você gira, gira para um lado, mas ele vai virar para outro, porque a gente está de frente, né? Como se fosse um espelho, né? Então assim eu tô acostumando ainda. E ainda faltam as melhorias, além de consertar mais algumas coisas, vou ter que fazer outra peça para tirar essas folgas das rodas, que são muitas, que é muito ainda. É um problema porque o carro em linha reta ele fica variando, né, o lugar nele não vai reto totalmente. Mesmo se colocar no meio, por a roda estar um pouquinho torta, aí ele começa a desviar do lugar, do rumo, né, da direção. Aí depois no próximo vídeo eu quero desmontar tudo e montar peça por peça, falar onde eu encontrei os problemas e mostrar as soluções que eu encontrei para resolver determinado problema. E ainda tem outros problemas técnicos para resolver. Vou ter que abaixar as rodas aqui, porque tá pegando nessa parte aqui do carrinho, na capa dele, que ainda tem que pôr essa capa aqui nele. E as rodas a roda tá pegando aqui nessa parte, então eu vou ter que baixar essas duas rodas, vou ter que imprimir outra peça na impressora e fazer as rodas ficarem mais baixas. Então esse é o primeiro projeto desse carrinho, né, de controle remoto. Eu nunca tinha feito, então esse é o primeiro. Então foram muitos desafios, muitas dificuldades, mas que aos poucos a gente vai conseguindo resolver. Então eu vou desmontar ele depois e montar peça por peça, porque se alguém interessar em fazer um igual, melhor ou parecido, né? Então tá aí essas dicas aí importantes que a gente não acha tudo na internet, né? A gente tem que às vezes quebrar a cabeça sozinho, muitas vezes,